Aqui é para que você perceba que os neurônios são bem divididos. Nós temos cada um das vértebras, de cada uma das vértebras parte um nervo. E esses nervos inervam músculos específicos. Então, se uma pessoa tiver, por exemplo, uma lesão medular, pela altura da lesão é possível saber quais os músculos podem ter sido comprometidos e quais não. Outra coisa, a medula, ela não ocupa toda a coluna. A parte inferior da coluna, da medula, da coluna, dessa região, é chamada de cauda equina. A medula, de fato, termina aproximadamente na segunda vértebra lombar, L2. Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares. Então a sua medula vai aproximadamente até a segunda vértebra lombar e daí para baixo a gente tem a cauda equina, que são neurônios, mas não constituem a medula. Divisão do sistema nervoso. Sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula. Sistema nervoso periférico, agora que nós temos a divisão funcional. Sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. Sistema nervoso periférico somático é aquele que você controla. Então, você tem os nervos que percorrem os seus músculos, e se você controla os seus músculos, se você controla a sua fala, enfim, o que você controla é parte do seu sistema nervoso periférico somático. E aquilo que você não controla, o medo, as reações de produção de adrenalina, as emoções, etc. e tal, sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo simpático te prepara para luta e fuga. Por exemplo, uma pessoa está sendo ameaçada. Bom, essa pessoa não tem escolha, ela vai ficar agitada, ela vai ficar ou com medo e sair correndo, ou ela vai tentar se defender e atacar, alguma coisa assim. Isso é o sistema nervoso simpático agindo. E o parasimpático? O parasimpático ele tem um efeito antagônico, um efeito contrário. Ele para o sistema nervoso simpático. O sistema parasimpático para o simpático. Dá para decorar dessa forma. Eu preciso aprender a fazer piadas, tá? Mas dá para decorar dessa forma mesmo. Sistema nervoso eferente, aqui você tem as fibras musculares, as fibras nervosas. Tá? Você vê aqui gânglios. O que são gânglios? São conjuntos de corpos de neurônio. Ok? Aqui a gente tem uma distribuição de neurônios, que depois eu detalho com vocês, mas os gânglios, essa reunião de neurônios, é muito interessante quando a gente pensa no ser humano, na medula e na região periférica do corpo, na pele, por exemplo. O corpo dos nossos neurônios ficam ou dentro de órgãos ou do lado da medula espinhal, bem protegidos. Então, se a gente tiver uma lesão na pele, a gente não mata o neurônio, o corpo do neurônio, que é onde fica o núcleo, onde fica o DNA, onde fica o sistema de produção de substâncias, é preservado. E nós temos a distribuição de regiões onde funcionam, onde saem neurônios do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Então, região cervical e sacrococcígea, a gente tem neurônios parasimpáticos. E na região torácica, neurônios simpáticos. E aqui você consegue perceber a inervação deles em cada um dos órgãos. A gente falou sobre sinapse. Tem sinapse química, sinapse elétrica. A sinapse química, essa que é mediada por neurotransmissores, e a elétrica acontece diretamente. No ser humano, a maioria das sinapses são químicas. Tem algumas sinapses elétricas nos músculos do coração, mas as sinapses que mais vão interessar pra gente são químicas, relacionadas ao humor, à depressão, à ansiedade. E depois aqui mais um daqueles slides, para que vocês parem e olhem o que faz o sistema nervoso simpático e o parasimpático nos órgãos. Ok? Eu tinha um professor na faculdade, professor Wesley, de anatomia, que ele disse uma coisa bem interessante para a gente decorar a função do sistema nervoso simpático e parasimpático, para definir, para diferenciar. Basicamente é o seguinte,
bem aproximadamente o que ele falou. Imagina que tem uma pessoa num pasto e de repente aparece uma vaca correndo atrás dessa pessoa. Essa pessoa pode ter uma atitude simpática, que é sair correndo da vaca para não ser machucado. Essa é a atitude simpática. Qual é a atitude contrária a essa? Essa pessoa fica travada, se urinar toda e se borrar toda. Sei que termo poderia ser adequado a isso. Mas, então, você percebe, observando essas duas possibilidades, o que faz o sistema nervoso simpático e parasimpático. Essa pessoa que saiu correndo, desesperada da vaca, sistema nervoso simpático, o que aconteceu com ela? Você pode pensar no que se espera de uma pessoa nessa situação. Existe uma vasoconstrição periférica, a pessoa fica branca até, vasoconstrição periférica, porque evita que essa pessoa, no caso de uma lesão, que ela sangre muito. A pupila se dilata, porque se esse evento acontecesse à noite, seria importante ver o que está acontecendo. O sistema nervoso simpático tem a reação contrária. Ele desativa o que o simpático faz. Sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Tá. Então aqui a gente termina essa primeira parte. E aí eu volto depois discutindo mais essa continuação com vocês. Ok? Um abraço e até mais.